Vamos supor que eu te dê a equação que f de x é igual a x ao quadrado mais 1, né? E eu te pergunto qual é a área entre os pontos x valendo menos 1 e x valendo 3. Então vamos primeiro desenhar esse gráfico, né? Eu acho que sempre fica mais fácil de visualizar as coisas quando a gente desenha o gráfico. Então esse é o meu eixo y, né? E esse é o meu eixo x. E o gráfico, bem, ele é o gráfico de x ao quadrado, né? Só que a única diferença é que ele começa no ponto 1, né? Então ele vai ser um gráfico mais ou menos assim. Certo? E ele quer saber qual é a área entre os pontos menos 1 e 3, né? Então ele quer saber essa área aqui. Deixa eu fazer em outra cor para não ficar monótono. Ele quer saber essa área aqui. Ele quer saber quanto que isso vale. Certo? Então, bem simples, né? Você simplesmente faz um integral. Você vai fazer o integral entre o ponto menos 1 e o ponto 3 dessa função, né? De x ao quadrado mais 1 com relação a x. Né? E bem simples, a gente simplesmente faz a antiderivada disso. A antiderivada de x ao quadrado, eu espero que isso já seja natural para você, é x ao cubo mais 3. E a antiderivada de 1 é x. Né? E daí a gente vai calcular isso para quando x for 3 e para quando x for menos 1. Então a primeira coisa que você faz é você calcula tudo isso aqui para quando x for 3. Né? Então deixa eu colocar isso, vamos dizer, em vermelho. Então vai ser 3 ao cubo sobre 3 mais 3 menos, vamos colocar em outra cor, sei lá, rosa, menos, e daí colocando com x valendo menos 1. Então vai ser menos 1 ao cubo sobre 3 menos 1, certo? Então vamos calcular cada um desses separadamente. Então aqui, 3 ao cubo sobre 3 mais 3 vai ser 9 mais 3, que é 12. Tudo isso menos, daí menos 1 elevado ao cubo vai ser menos 1, né? Então isso aqui vai ser menos 1 terço menos 1. Então isso tudo aqui vai ser, deixa eu colocar na cor de antes, tudo isso aqui vai ser menos 4 terços, né? Eu simplesmente juntei o menos 1 com o menos 1 terço, ficou menos 4 terços. Negativo com negativo, eu posso fazer virar positivo. Isso tudo aqui vai ser igual. Isso tudo aqui vai ser igual a 12 mais 4 terços, que fazendo o MMC desses dois, vai ficar 40 sobre 3. Né? Então, essa é a área, né? A área embaixo dessa curva entre os pontos menos 1 e 3 é 40 sobre 3. Eu acho que é interessante você pensar sobre isso, né? Que, né, esse gráfico estranho de x ao quadrado mais 1, que a gente consegue saber a área entre os pontos menos 1 e 3 e a gente sabe que é 40 sobre 3. Né? Eu acho isso relativamente interessante. Né? Agora vamos pegar um exemplo um pouquinho mais complexo. Vamos dizer que eu tenho duas funções. Vamos dizer que eu tenho duas funções. Uma função f de x, eu vou falar para você que é raiz quadrada de x. Esse é o exemplo clássico, né? E uma outra função, eu vou te falar que é x ao quadrado. Né? E eu vou te perguntar qual é a área. Qual é a área entre as duas curvas? Entre as duas curvas. E daí, vamos primeiro desenhar. Vamos primeiro desenhar esse gráfico. Para a gente tentar visualizar. Vamos ver como é que é. Então, deixa eu fazer isso aqui com cores. Né? Vou falar para você que o f de x eu vou fazer com amarelo e o g de x eu vou fazer com essa cor de pasta de dente aqui. Então, como é que a gente faz raiz quadrada de x? Bem, a raiz quadrada de x é mais ou menos assim. Esse é o gráfico da raiz quadrada de x. E como que é o gráfico de x ao quadrado? Bem, o gráfico de x ao quadrado é assim. Esse é o gráfico de x ao quadrado. E a gente sabe que esses dois pontos se encontram
onde que eles se encontram? Onde que raiz quadrada de x é igual a x ao quadrado? Bem, quando x for 1, né? A raiz quadrada de 1 é igual a 1 ao quadrado, né? No ponto 1, 1. No ponto 1, 1, eles se encontram, eles são iguais. Né? E o que o exercício está pedindo é a área entre essas duas curvas, ou seja, ele quer saber essa área aqui. Ele quer saber essa área bizarra. Né? Se você puder imaginar isso aqui como sendo um peixe, né? Ele quer saber a área desse corpo, desse peixe aqui. Então, muito louco. E como é que você faria a área desses dois? Bem, se você puder imaginar, eu acho que é bem simples de visualizar como que você faria a área disso aqui, né? Você primeiro pega a área. Você primeiro pega a área de todo o f de x, de toda a raiz quadrada de x. Toda a área, entre 0 e 1. Né? Toda a área. E daí você vai subtrair isso aqui com a área de g de x. Né? Você subtrai a área de g de x disso, que é isso aqui. E daí, se você fizer isso, sobra apenas a área entre os dois. Então, eu posso, para escrever isso em termos, né, linguísticos, eu falo que a área entre vai ser igual à área de f menos a área de g. E aí, simplesmente fazendo, como é que a gente faz a área de f? Né, a área de f, deixa eu fazer com cores de novo. A área de f vai ser o integral entre 0 e 1 de f, né, e a gente sabe que f é raiz quadrada de x, menos a integral, vamos dizer que isso aqui é a cor que eu quero fazer, a integral de 0 e x de g, que é x ao quadrado. Certo? Então vamos fazer cada um deles separados, mas eu já vou dizer para você que integrais, eu posso juntar eles se eles tiverem os mesmos limites. Então isso aqui eu posso falar que isso aqui é igual ao integral entre 0 e 1 de raiz quadrada de x menos x ao quadrado. Né? Eu posso fazer isso e eu poderia fazer o integral dessa maneira e não tem problema nenhum fazer dessa maneira, mas vamos fazer separados primeiro. Né? Vamos fazer separados. Então, primeiro fazendo o integral desse cara. Bem, x ao quadrado, né? Vamos reescrever x ao quadrado. A gente não precisa falar x ao quadrado, né? Opa, eu apaguei mais do que eu devia. Mas ao invés de falar x ao quadrado, vamos falar a raiz de x, desculpa, vamos falar x elevado a 1 meio, que eu acho que é mais fácil de visualizar como resolver esse integral, né? Então isso aqui é simplesmente a regra do expoente. Eu aumento o expoente por 1. Eu aumento o expoente por 1. Então 1 meio aumentado por 1 vai ficar 3 meios. Né? E daí eu divido por esse expoente. Né? Então dividindo por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Certo? E eu vou ter que calcular isso entre 0 e 1, né, porque esse é o integral indefinido. E daí eu vou pegar esse cara, e eu vou subtrair da, né, eu já vou colocar aqui os colchetes. Então, fazer a integral de x ao quadrado, a gente já fez esse integral várias vezes, é simplesmente x ao cubo sobre 3. É bem simples. Então vamos fazer para cada um deles. Né, fazendo aqui para x, para esse cara aqui, para x valendo 1. Para x valendo 1, esse cara aqui vai ser 2 que multiplica 1 elevado a 3 meios. O que é elevado a 3 meios? Né, vamos pensar sobre isso. Elevado a 3 meios. Quanto que é 1 elevado a 3 meios? Bem, isso aqui vai ser a mesma coisa que a raiz, você coloca o denominador aqui em cima, então é a raiz quadrada de 1 ao cubo, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1, que a gente sabe que é 1. Né? Então, 1 elevado a 3 meios, eu posso simplesmente falar que é 1, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então é 2 vezes 1, ou seja, 2 sobre 3. E daí eu vou subtrair isso com x sendo 0. E x sendo 0 vai ser 2 vezes 0 sobre qualquer coisa. Tudo isso é 0. Né? Então eu não preciso desse negativo aqui. Né? E tudo isso menos esse cara aqui. Esse cara aqui, primeiro eu vou fazer com x valendo 1. Vai ser 1 ao cubo sobre 3, que é 1 terço. E com x valendo 0, que vai ser 0 sobre 3, que é 0. Né? Então eu vou ter que a área, e isso aqui para mim é fascinante, isso aqui para mim é incrível, que a área
entre f e g vai ser igual a 2/3 menos 1/3, ou seja, vai ser igual a 1/3. Isso para mim é simplesmente muito legal. Que eu tenho essas duas equações, que se você prestar atenção, a equação x ao quadrado, ela é basicamente simétrica à equação raiz de x, né? X ao quadrado é simplesmente, né, você imaginar que ele olhando para o eixo y é a mesma coisa que raiz de x olhando para o eixo x. Né? Elas são simétricas a diferentes eixos. E que a área entre esses dois, essa área aqui, entre esses dois corpos, entre esses dois gráficos, desculpa, eu posso calcular ela e ela me volta com um valor 1/3. Essa área é extremamente complexa. É extremamente complexa. Eu tenho uma curva aqui, eu tenho uma outra curva aqui. O que, se te pedissem para fazer isso no Enem, né, a área disso aqui você ficaria maluco, porque você não teria ideia de como fazer a área desse cara e você provavelmente acharia que viria um valor, tipo, incrivelmente, sabe, com vários pontos, uma dízima ou um número irracional, mas ele volta como sendo 1/3. E isso para mim é inacreditável. Eu acho isso muito legal. Então acho que deu para esse vídeo. No próximo vídeo eu vou fazer mais alguns exemplos legais de integrais definidos. Então eu vejo você na próxima apresentação.